Pessoal, onde vocês estão? Eu tô aqui na praia, galera! Brincadeira. Ai, bati aqui, não fez barulho? Fez mal? Bati no microfone da produção, galera, mas tá tudo certo. Gente, que delícia essa praia. Logo, logo a gente vai estar num lugar assim. Mas por enquanto se cuida, fica em casa, que a gente já, ficando em casa, tudo vai se arrumar, não é verdade? Vai todo mundo voltar para aula com saúde e a gente vai poder se ver. Será que eu vou poder esmagar vocês? Ah, eu acho que ainda não. Como é que eu vou fazer? Bom, tudo bem, a gente pensa isso na volta. Que lugar delicioso, né? E essa luz então? O sol, gente, o sol. Nessa aula, a gente vai ver o seguinte. Até me empolguei com a praia e perdi aqui o que a gente vai ver. Nossa aula de ciências, de revisão número 2, a luz e os objetos. Como a gente viu lá nessa imagem do começo, qual é a luz, a fonte de luz do nosso planeta, que ilumina e aquece o nosso planeta? É o Sol. O Sol é uma fonte de luz natural que aquece e ilumina o nosso planeta. E os objetos e a luz, como ela está em toda parte, a gente pode classificar ela em luz natural, como o sol, e luz artificial, como a lâmpada que está iluminando a gente agora, como o abajur no seu quarto. Então, a luz natural, né? Como o sol, e a luz artificial. Então, aquele ser que produz luz, ele é um ser luminoso, certo? Porque ele está iluminando. E existem os seres iluminados, que são iluminados. Então, são fontes de luz natural e fonte de luz artificial. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos para a gente ver a diferença disso, certo? As fontes de luz podem ser naturais e artificiais. Então, quando a gente vê uma imagem dessa, a gente sabe que é uma fonte de luz natural, que é o sol, certo? E quando a gente vê a imagem de um estádio de futebol com as luzes acesas, é uma fonte de luz artificial, como vocês viram aí na imagem. Quando a gente vê um raio de luz entrando por uma janela, a gente pode perceber que esse raio de luz, olha, a projeção dele é reta. Então, o raio de luz ele se produz em linha reta. Os raios de luz, eles podem encontrar alguns obstáculos no caminho deles, certo? Eles podem atravessar totalmente um objeto. Então, quando um raio de luz atravessa, por exemplo, uma janela, quando ele atravessa totalmente, a gente pode chamar que ele é transparente. Então, esse objeto é classificado como transparente quando a luz passa por ele, certo? Sem nenhuma interrupção. Quando um objeto, assim como esse pote de mel que a gente está vendo, quando a luz bate no pote de mel, ela não atravessa o pote de mel até o outro lado. Ela tem ali um pouco de dificuldade. Então, a gente fala que esse objeto é um objeto translúcido, certo? Quando a luz não passa totalmente por ele. Ele é transparente, mas ele é translúcido, diferente do transparente onde a luz passou direitinho. E tem ainda os objetos que são opacos. Um objeto opaco, assim como essa porta, ele não deixa a luz atravessar. Vocês percebem que ela passa, mas aqui onde a porta está aberta. As paredes de uma caverna também. A luz não passa pelas paredes, a luz passa lá onde tem a abertura. Esses objetos onde a luz não atravessa são objetos opacos. Então, guarda isso aí, galerinha. Objetos transparentes são os objetos onde a luz passa, certo? Sem dificuldade. Os objetos translúcidos é quando tem um pouco de dificuldade, ela atravessa, mas não totalmente. E os objetos opacos são os objetos onde a luz não consegue passar, certo?
Esses objetos, quando são opacos e a luz bate nesse objeto, o que acontece? Forma uma sombra. Então, uma sombra é formada quando ela encontra um objeto opaco pela frente. Quero saber quem fez essa atividade aqui que a prof deu a dica de colocar um objeto qualquer e fazer um desenho com a sua sombra. Ai, faz, galera, faz essa atividade, é muito legal. Vai sair cada desenho bem diferente, que você nem imaginava fazer. Bom, agora a gente vai falar o seguinte. Existem objetos que são transparentes, certo? Mas quando os raios luminosos passam por esse objeto, a luz ela sofre um desvio, ela desvia do caminho, ela não passa naquela linha reta, certo? Ela causa uma deformidade no objeto, que é como a gente vê aqui, ó. Então, não parece que a colher está quebrada? Vamos ver ali, ó. Por quê? Por causa da água. Então, a colher com um copo de água, parece que ela quebrou, porque quando a luz atravessa, ela faz uma deformação nesse objeto. E isso acontece porque daí os raios sofrem um desvio, certo? Assim como quando a gente coloca o pé na piscina, também, parece que o nosso pé, né, deu uma inclinadinha ali, deu uma quebradinha para o lado, porque a luz, quando passa pela água, sofre essa deformidade que a gente chama de refração. Ok? Um outro fenômeno muito lindo que acontece, um fenômeno natural maravilhoso, que a gente chama de arco-íris. Então, o arco-íris é isso também. Após uma chuva, ficam lá as gotinhas, as gotículas de água no céu, e quando os raios luminosos passam por essas gotinhas de água, eles se decompõem em várias cores. Então, a luz vem em linha reta, mas quando ela passa pelas gotículas de água, ela se desmancha em 7 cores, né? Formando o arco-íris. Lembram da experiência que eu combinei com vocês, de vocês fazerem com o disco de Newton? Aquela experiência do disco de Newton é o contrário do que acontece com a luz quando passa pelas gotículas. Quando ela passa pelas gotículas de água, ela se divide em 7 cores. E o disco de Newton é quando as 7 cores são, né, quando ele roda o disco com força, parece que uma cor sobrepõe a outra, se tornando branca. Então, todas as cores ali misturadas, vai ficar o quê? Vai ficar a cor branca, certo? Bom, também vimos a refração das lentes, que assim como um óculos, assim como as lentes de aumento, quando a luz passa, ela aumenta, né, a imagem. No caso da lupa e de alguns tipos de óculos, a imagem formada fica maior. E quando a gente se olha no espelho, nada mais é do que a luz refletindo, certo? Então, um espelho, todos os raios luminosos que batem no espelho, ele reflete, por isso que a gente se enxerga lá do outro lado. Quando nós olhamos para um objeto e a gente vê, essa xícara aqui é amarela. Por que essa xícara é amarela? Por que a gente consegue ver a cor dela? Porque a luz bate nessa xícara e a única cor absorvida é a cor do objeto, certo? É a absorção. Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre luz e saúde. Algumas pessoas não têm a visão, não enxergam, certo? Ou elas têm uma visão conseguem enxergar muito pouco. Essas pessoas, elas usam principalmente o tato, né? Então eles têm, ou eles podem ouvir livros que são gravados, né? Daí eles vão ouvir os livros como eles não têm a visão. E a gente viu que foi bem legal que um designer finlandês fez as esculturas em 3D para as pessoas que não enxergam, através do tato, poderem ver como é a forma que foi desenhada naquele quadro. Cuidados com os olhos. Podemos ficar na frente da televisão, do celular, na internet por muito tempo, galerinha? Não, quando a mamãe mandar desligar, quando a mamãe mandar sair,
Obedece a mãe. Vocês sabem que mãe sabe de tudo, ok? Então, assim, claro que pra gente cuidar dos olhos, a gente não pode mexer com faca, com tesoura, com objetos que têm ponta, que podem machucar. Mas também é muito importante ter um tempo de limite para ficar na frente da televisão, do tablet, do celular, porque isso pode deixar os nossos olhos cansados e secos, e isso vai fazer mal para nossa saúde, ok? Então, galerinha, nada de ficar muito tempo aí no celular. Vai brincar, vai pular, vai comer, vai assistir um videozinho da nossa aula e depois descansar um pouco os olhinhos. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.